Queridos, estamos reunidos para mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Estamos aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. A Bíblia lá em João capítulo 4, no versículo 24 diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é desta maneira que nós estamos juntos para adorar a Deus. Eu vou levar-vos a Deus uma palavra de oração. Convido você a curvar a sua cabeça e orar juntamente comigo. Oremos. Querido Pai, mais uma vez nos alegramos, porque nesta manhã podemos buscar a Tua face, juntamente com os nossos queridos irmãos que compõem a nossa igreja e talvez outros convidados que estão conosco nesse momento de oração. Obrigado porque o Senhor ouve aquele que busca o Senhor, aquele que clama ao Senhor. E nós estamos aqui para pedir que o Senhor abençoe este momento, as nossas vidas, que os nossos louvores subam aos céus diante do Teu trono como aroma agradável na presença do Senhor, e que a Tua palavra seja relevante para as nossas vidas, que ela nos transforme, ó Deus, que ela nos purifique nesta manhã e que nós tenhamos aquela atitude de submissão aos ensinos da Tua palavra e a prontidão para praticar tais ensinos. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Ainda convido você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos de 6 a 11. E o meu desafio é que você tenha as atitudes aqui recomendadas neste texto que eu vou ler. Então diz, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 11. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Queridos, convido vocês novamente a abrirem suas Bíblias no texto de Hebreus, onde novamente faremos a leitura do capítulo 13, nos versículos de 1 até o versículo 6. Hebreus 13, de 1 a 6. Acompanhe comigo a leitura desse texto bíblico. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio,
não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amém. Que Deus abençoe a sua palavra, da qual nós iremos refletir nesta manhã. Oremos mais uma vez. Mais uma vez, Pai, nós estamos diante do Senhor, pedindo que o mesmo Espírito que nos deu esta revelação, que inspirou estas palavras, esse texto bíblico, escrito pelo autor de Hebreus, ilumine a nossa mente, para que possamos compreender de forma clara a Tua vontade, e que este mesmo Espírito nos capacite a obedecermos a estes ensinos, e que não sejamos meramente ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Então nós dissemos na semana passada, irmãos, que neste capítulo o autor de Hebreus convoca ou orienta os cristãos a serem e viverem como igreja, como um corpo unido, como uma família. Nesse sentido, ser igreja implica em assumir responsabilidades sociais. E nós já abordamos na semana passada algumas das responsabilidades sociais das quais nós somos responsáveis como igreja, como corpo de Cristo, como membros uns dos outros. Portanto, a igreja deve estar consciente das suas responsabilidades sociais e deve procurar praticá-las também. Nós apresentamos aqui, no último domingo passado, 3 responsabilidades sociais da igreja. Primeira responsabilidade social, agir com amor fraternal. Então o texto no primeiro versículo diz: seja constante o amor fraternal. Algo que deve ser praticado diariamente, perseverantemente, constantemente em nossas vidas, em favor uns dos outros. A segunda responsabilidade social que nós abordamos é que a igreja deve ser uma igreja acolhedora, tanto para aqueles que estão do lado de fora, para com os que estão do lado de dentro. Então, o texto diz no versículo 3, no versículo 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Então aqui traz a ideia de nós sermos acolhedores das pessoas que precisam de acolhimento, irmãos. A terceira atitude ou ação social, responsabilidade social que nos é dada é lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles. Então aqui Deus nos orienta a exercermos a empatia, nos colocarmos no lugar daqueles que estão em reclusão, estão presos. E existem 2 tipos de presos: aqueles que são encarcerados por causa dos delitos ruins e maus que praticaram, e eu acredito também que o autor está se referindo àqueles que são presos por causa do Evangelho. Não fizeram nada que pudessem levá-los a uma culpa de um ato ruim praticado, mas foram presos porque foram perseguidos por amor a Jesus Cristo. Então nós devemos lembrar desses presos também, que estão espalhados pelo mundo, especialmente em países comunistas, onde há ditadores, em países cujas religiões sufocam o cristianismo e perseguem os cristãos e os colocam em reclusão e trabalhos forçados e até sob tortura. Nós devemos sempre lembrar deles e orar por eles, para que Deus lhes dê forças para vencerem as lutas que eles têm que enfrentar. Agora nós vamos abordar, irmãos, mais algumas ações sociais que fazem parte da responsabilidade da igreja. Então, uma quarta responsabilidade da igreja é ser sensível àqueles que sofrem.
na continuidade do versículo 3 diz: lembrai-vos dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis maltratados. Então a Bíblia, irmãos, ensina a que nós devemos ser sensíveis a essas pessoas que sofrem maus tratos. O texto de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 9 e 10, diz assim o texto, sobre as pessoas que estão sendo atacadas por Satanás, estão sendo atacadas por muitas lutas, e eu vou ler os versículos de 8 a 10. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E o versículo 11 diz: a Ele, a Cristo, a Deus, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então o apóstolo Pedro menciona que uma irmandade espalhada pelo mundo tem sofrido por amor a Cristo. Então, o que ele espera é que nós sejamos também sensíveis àqueles que estão passando por maus tratos. E não ficar conformados com esta situação, mas de alguma forma, irmãos, tomarmos atitude de podermos aliviar o sofrimento, a dor, a aflição daqueles que estão passando por tais momentos. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então há uma perseguição constante, permanente, contra aqueles que professam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos num país livre, pela graça de Deus, nós não sofremos tantos sofrimentos como aqueles que estão em regimes totalitários, ateus, e que perseguem mesmo os cristãos. Talvez há sofrimentos velados em que nós temos que enfrentar, e Deus vai nos dar vitória para enfrentarmos. Como ser sensível? Como ser sensível aos que sofrem? Irmãos, primeiramente, nós como cristãos, nós precisamos ficar atentos às injustiças sociais. Nós temos que viver de maneira justa, e nós devemos também, como cristãos, buscar apoio àqueles candidatos que trabalharão em prol da nossa sociedade para aliviar aqueles que estão sofrendo injustiças sociais. Precisamos ficar atentos àqueles que têm necessidades especiais e por causa dessas necessidades também sofrem. Por exemplo, aqueles que são desprovidos de visão, ou seja, aqueles que são cegos, aqueles que são dependentes físicos, os cadeirantes, precisam ter um olhar especial de nossa parte, e nós como cristãos devemos levar a sociedade a procurar enxergar as necessidades destas pessoas que sofrem por causa destas limitações. Também em relação aos dependentes químicos, de alguma forma nós precisamos ajudar a nossa sociedade a aliviar o sofrimento daqueles que estão escravizados por bebidas, por drogas, e de alguma forma sermos relevantes a estas pessoas. Sermos relevantes àqueles que são idosos, irmãos. A idade avançada traz severas limitações, como enfermidades, dores físicas. Então nós temos que colocar os nossos olhos para estas
pessoas também, ao menor abandonado. Então há muitas instituições que trabalham em favor do menor abandonado, há instituições que trabalham para ajudar aqueles que querem libertar-se da escravidão, das drogas e das bebidas, e do menor abandonado também. E de alguma forma nós podemos participar destas instituições ou colaborar financeiramente com estas instituições para que elas possam exercer o seu papel de forma efetiva em nossa sociedade. Olha, irmãos, que a palavra de Deus também nos atenta para olharmos para as viúvas e para os órfãos. Em Atos capítulo 6, os primeiros cristãos levantavam recursos, porque naqueles dias as viúvas sofriam necessidades materiais. E aqui no capítulo 6, versículo 1 de Atos diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Então olha que a igreja, ela procurou de alguma maneira aliviar o sofrimento das viúvas que tinham necessidades reais, talvez não tinham famílias, porque a exortação de Paulo também a Timóteo é que aquelas viúvas que têm famílias sejam cuidadas pelos seus familiares, pelos seus filhos, pelos seus netos. Mas haviam muitas viúvas sozinhas e que precisavam da assistência da igreja para poderem sobreviver. E nós precisamos lançar os nossos olhos para atender às necessidades de irmãos da nossa igreja que passam momentos difíceis em suas vidas também. Há aqueles que são deprovidos de necessidades básicas. Enfim, irmãos, nós precisamos ficar atentos àqueles que sofrem maltratos, como se nós sofrêssemos com eles também, né? Então a necessidade e a importância de nos colocarmos no lugar dessas pessoas que sofrem e sentirmos as suas dores, e quando isso acontecer, nós vamos abrir o nosso coração e liberar os nossos recursos para poder atender a essas necessidades. A Bíblia também fala, irmãos, sobre outra responsabilidade social, e eu creio que aqui está se referindo mais à nossa condição de família. O texto de Hebreus, no capítulo 13, nos exorta a honrarmos o nosso casamento. Então, a próxima necessidade ou responsabilidade social é honrarmos o nosso casamento. Irmãos, quando a família vai mal, a sociedade de alguma forma sente o reflexo daquilo que está acontecendo na nossa família, pois a família realmente é a célula mãe da sociedade. Aqui no texto diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Irmãos, o casamento é colocado pelas Escrituras como uma instituição sagrada. Foi Deus quem instituiu o casamento. A palavra de Deus lá no texto de Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 18 a 25, mostra claramente que o casamento é uma instituição divina. Diz assim a palavra de Deus: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como eles lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou um lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe, e disse o homem:
esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Este é o casamento bíblico, esse é o casamento aprovado por Deus. E a Bíblia fala que digno de honra seja o matrimônio. Então, irmãos, o casamento é uma união instituída por Deus, é uma união entre um homem e uma mulher. Isto deixa bem claro, irmãos, dizer que qualquer união, qualquer modalidade proposta pela sociedade que não for esta, ou seja, a união de um homem com uma mulher, é contrária à orientação divina, é contrária à vontade de Deus, é desvio, é erro, é pecado. Em nossa sociedade, irmãos, as pessoas estão tentando aprovar casamento de outras modalidades. Isto não é possível, porque Deus disse que casamento é a união de um homem com uma mulher. E também precisamos nos atentar quanto ao papel daqueles que compõem o matrimônio, o papel do homem como sendo o líder do seu lar, o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então ele tem uma responsabilidade na liderança espiritual da sua família. É o homem que deve conduzir toda a família aos pés da cruz de Cristo. É o homem que deve chamar toda a família a adorar a Deus, a frequentar os cultos na igreja. É o homem que deve levar a família a ter um tempo de hora devocional, de um tempo de oração, leitura bíblica, cânticos espirituais em família, o culto doméstico. O homem é responsável, irmãos, emocionalmente pela sua família. Ele é responsável pelo bem-estar emocional da sua família. Portanto, o homem não deve ser violento, não deve agir com maus tratos para com a sua esposa e seus filhos, porque toda a família deve estar emocionalmente saudável pela liderança emocional do homem. Fala também de liderança física. É o homem que é mais forte do que a mulher. A Bíblia fala que a mulher é a parte frágil do casamento. Então ele tem uma liderança física também e liderança financeira. Quando eu digo de liderança financeira nos dias de hoje, necessariamente não quer dizer que ele tenha que ser responsável único. Seria ideal isto, para sair, trabalhar, levantar os recursos para trazer o sustento para a sua família. Sabemos que nos dias de hoje isto é muito difícil e é provável que muitas mulheres saiam também para trabalhar fora, para ajudar financeiramente a família. Mas esse não é o ideal de Deus ainda. É possível, como auxiliadora, ela fazer isto. Mas o ideal seja que o homem trabalhe e ele sozinho tenha recursos suficientes para manter a sua casa. Porém, se ele precisa que a sua esposa saia para trabalhar fora de casa, para ajudar no sustento da casa, é importante que também você, marido, também se disponha a ajudar a esposa nos deveres domésticos. Por que não? Por que não lavar uma louça? Por que não lavar o quintal? Por que não exercer atividades domésticas, dividindo com ela tais responsabilidades, para que não caia tudo sobre ela? Por que não, vez por outra também, ajudar na cozinha e coisas assim? Então, o homem tem a liderança espiritual do seu lar. Também é importante lembrar do papel da esposa como auxiliadora idônea. Então, a Bíblia fala: mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Então, você está debaixo de uma missão, da missão do seu marido. Então, que você colabore, que você auxilie, que você apoie o seu marido e seja uma esposa auxiliadora do seu marido. Lembrando que essas posições não dá ao homem o papel de ser superior por ele ser o cabeça, e nem à mulher o papel de ser inferior por ser submissa. Porque diante de Deus,
todos somos iguais. Todos somos iguais. Se nós olharmos para a Trindade como 3 pessoas, nós vamos ver que Jesus Cristo se submeteu ao Pai e que o Espírito Santo se submeteu ao Espírito. E mesmo assim, Deus o Pai, Cristo o Filho e o Espírito Santo, as 3 pessoas são Deus e os 3 são um. Não há questão de superioridade ou inferioridade nos papéis que cada um deve exercer dentro do seu lar. Agora vejam o que Deus diz àqueles que não honram o seu matrimônio, àqueles que colocam os seus olhos para outros parceiros, que não a sua esposa, que não o seu esposo. Deus diz assim, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então aqueles que pecam contra Deus nesse sentido, estarão de alguma forma respondendo diante de Deus pelos seus atos. Nós sabemos, irmãos, que os cristãos que cometem adultério não perderão a salvação por conta disso. Não que estou aliviando o pecado de adultério, que a salvação é eterna. Mas com certeza Deus julgará os seus atos e o responsabilizará, e ainda que sejam salvos pela graça de Deus. Assim, irmãos, nós mencionamos neste momento mais algumas responsabilidades da igreja, responsabilidades sociais, que nós possamos cumpri-las para a glória do Senhor. São elas que nós vimos nesta manhã, que nós devemos olhar para aqueles que sofrem como se nós também fôssemos maltratados com eles também. A Bíblia fala também que nós devemos, irmãos, honrar o nosso matrimônio e assim glorificarmos a Deus na nossa vida conjugal, porque o casamento expressa, irmãos, a imagem de Deus à nossa sociedade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma manhã rica com a sua palavra, que você aproveite ainda a escola bíblica dominical através do aplicativo Zoom ou das aulas que são gravadas. Aproveite e aprenda com a palavra de Deus. Vamos orar encerrando este momento. Obrigado, Pai, por este momento, pela reflexão da Tua palavra, e que possamos, ó Deus, realmente viver esses ensinos e essas responsabilidades sociais que nos são dadas pela Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém, ó Deus.